61,5. Olha a diferença comparado a outros candidatos como José Serra, Geraldo Alckmin, José Serra de novo, Aécio Neves, o Bolsonaro entre 2018 e o Bolsonaro também em 2022. Olha a diferença que o Nordeste faz na questão de votos. Com isso, dá para dizer que o Nordeste é extremamente relevante nas eleições, principalmente porque é, se eu não me engano, a segunda região com mais pessoas no Brasil. Isso, por um lado, deixa o povo nordestino muito feliz. Por outro, faz eles acabarem sofrendo ainda mais preconceito com pessoas de outras regiões, colocando a culpa da situação atual do país neles. E isso muitas vezes com mensagens bem criminosas até. Apesar de todo esse debate do Nordeste definir eleições, as coisas parecem estar mudando. Tem rolado um boato nos bastidores da política, baseado em algumas pesquisas, dizendo que supostamente a direita está chegando no Nordeste e tirando a carta que o Lula sempre teve na manga. Algo que pode mudar o rumo das eleições em breve e impedir que o presidente petista vença novamente. Por exemplo, enquanto normalmente pré-candidatos e candidatos sempre focaram no Sudeste ou demais regiões, agora eles estão abrindo mais os olhos para o Nordeste. Eles perceberam que todas as últimas eleições o Nordeste teve um fator primordial de vitória ou derrota. Então agora pré-candidatos que normalmente focavam muito mais no Sudeste estão aparecendo mais no Nordeste. Isso aconteceu, por exemplo, com o Flávio Bolsonaro, pré-candidato que está com 32% das intenções de voto no primeiro turno, de acordo com a Quaest, uma pesquisa feita esse mês. Ele, como pré-candidato à presidência pelo PL, foi direto para o Nordeste assim que a pré-campanha começou a se movimentar de forma mais oficial. A primeira agenda do Flávio Bolsonaro na região Nordeste aconteceu em março, com paradas estratégicas em Natal, no Rio Grande do Norte, e em João Pessoa, na Paraíba. Ele chegou a usar uma camisa com a frase "O Nordeste é a solução" e aproveitou os eventos para filiar lideranças, montar palanques estaduais e, claro, fazer críticas ao governo Lula. E ele aproveitou também para fazer uma dancinha que muitos consideraram meio ridícula, na verdade. Eu vou executar aqui o vídeo da dancinha sem a música de fundo por conta dos direitos autorais, mas dá pra ver aí ele todo empolgado. Se eu não me engano, isso aconteceu até mesmo em um momento que o pai dele estava mal no hospital, algo assim. E isso gerou uma série de críticas quanto a isso, mas foi a forma que ele decidiu iniciar a pré-campanha no Nordeste. Tá aqui a camisa dele, Nordeste é a solução. E aí ele dançando, a galera filmando aqui, algo que, bom, chamou muita atenção pela talvez falta de desenvoltura dele. Nós temos também o Ronaldo Caiado, do PSD, e parece que ele se aproximar muito do Nordeste também. Lembrando que ele tem 6% das intenções de voto no primeiro turno, mais uma vez, de acordo com a Quaest, uma pesquisa feita esse mês. O Caiado lançou oficialmente a pré-candidatura dele em Salvador, na Bahia, em abril de 2025, em um evento grande no centro de convenções, reunindo além de políticos, também empresários. Depois disso, ele também esteve em Aracaju, em maio de 2025, apresentou a gestão de Goiás e passou por Fortaleza em agosto do mesmo ano, com foco na segurança pública. E já pensando em 2026, ele vem repetindo a ideia de que quer surpreender no Nordeste. Focando também no Nordeste, a gente tem o Romeu Zema, do Partido Novo, pré-candidato esse que está com 3% das intenções de voto. Em janeiro ele passou, por exemplo, por Salvador e Recife. Em Recife ele visitou a Folha de Pernambuco, ele deu entrevista coletiva, falou sobre a união da direita e apresentou algumas propostas visando menos Estado e mais eficiência. Também teve encontros com lideranças locais do Partido Novo na região e apoiadores. E a estratégia do cara é se posicionar como um candidato diferente dos outros, um candidato que não tem vínculos com a política tradicional, um candidato que defende ideias que, segundo ele, não agradam a classe política e agradam mais a população. Só que mesmo assim, a agenda dele foi mais discreta, focada em entrevistas e reuniões, e diferente do Flávio Bolsonaro nesse ponto, ou do Lula, sem grandes eventos públicos. Por último, a gente tem o Renan Santos, que foi outro pré-candidato que apareceu de forma estratégica no Nordeste, e de acordo com a mesma pesquisa, ele está com 2% das intenções de voto. Desde janeiro ele tem seguido essa rotina de Ô desgraça, morre logo, meu! A Agenda 2026, que basicamente é um tour para entender o que a população precisa, e ele também usa o slogan Nordeste é a solução. Segundo ele, já vinha sendo usado antes mesmo do Flávio adotar algo parecido. Caramba, sobrevivente, então a direita tá roubando votos da esquerda no Nordeste? Quer dizer que finalmente os caras resolveram agir? Calma, tem muita coisa que não estão te contando nessa história. Bora trocar uma ideia sobre isso? Finalmente, lixo! Se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Caralho, que ódio, viu? Morreste logo, porra. Os caras tão pobre, os caras têm índice de analfabetismo muito alto e os caras nem votam com o PT, pô, não faz sentido pra mim.
Eu sei que você talvez tenha essa ilusão de que o Nordeste sempre votou para o PT, só que historicamente isso não é verdade. Antes de 2002, a região votava mais em políticos tradicionais ligados a grupos antigos de poder, como o PFL, o DN e também o PMDB. O PT quase não tinha força ali. Claro que outros partidos de esquerda tinham, mas o PT de forma geral não. Isso começou a mudar quando o Lula se candidatou e principalmente depois que ele virou presidente. O que aconteceu foi que a partir de 2006 o Nordeste passou a votar majoritariamente no PT e isso continuou nas eleições seguintes. Em 2022, por exemplo, o Lula teve quase 70% dos votos na região e claro que essa mudança não aconteceu de completo nada, tem muito mais a ver com o que mudou na vida das pessoas naquele período. Nos anos do governo do PT, muita gente saiu da pobreza, a renda aumentou e o acesso a coisas básicas melhorou. Programas como Bolsa Família chegaram em peso no Nordeste e ajudaram famílias a ter comida, a manter os filhos na escola e também a movimentar o comércio local. E ao mesmo tempo teve aumento do salário mínimo, mais crédito e mais investimento em áreas como educação, energia e infraestrutura mais calma. Eu sei que essa parte do vídeo parece que eu estou fazendo uma propaganda pro PT, só que pro povo nordestino, a qualidade de vida realmente melhorou no governo Lula. Isso é um fato, independente se foi uma boa gestão ou não, ou se foi o famoso boom das commodities, a memória do povo nordestino passou a ligar melhoria de vida com o governo do PT. Olha só esse gráfico aqui. O gráfico avalia a popularidade, digamos assim, a avaliação sobre o governo do Lula durante o ano de 2004 a 2010. Eu quero que você foque nessa linha verde aqui, nessa de ótimo e bom. Em 2004 ela começou com 40% aqui quase, diminuiu um pouquinho e a partir de 2006, olha a mudança drástica que teve, no sentido da população do Brasil aprovar o governo Lula. Quando eu expando o mapa assim, dá até para ver com mais clareza o quanto a aprovação dele subiu, as pessoas que acham o governo ótimo e bom, e o quanto a desaprovação dele caiu. Foi justamente nesse ponto aqui em 2006. E não é só questão de gostar ou não do governo petista. O povo nordestino, principalmente para a população mais velha, eles tiveram uma melhoria prática de vida. Eles realmente têm a memória de que a vida deles melhorou naquele período. E isso pesa muito na hora de votar. É um fator emocional. Bom dia, Brasil. Bom dia, Nordeste. Venho aqui com o maior prazer dizer a você que venho falar sobre política. Meu coração está pedindo para dizer a vocês, brasileiros nordestinos. Está chegando a hora, está chegando o dia 4 de outubro. Vamos lá, não tem dúvida, fazer o L de novo de Lula para nós continuar com essa administração linda e importante que está o nosso presidente Lula. Sem medo de trabalhar, dizendo a verdade ao presidente Trump e a esse bravo, vou dizer a você, você vai chegar, mas nos pés de Lula pedindo perdão e desculpa pela falcatrua que você fez, pelos fake news que você faz com o nosso presidente Lula. Você vai chegar, mas é nos pés dele, viu? Veja o que eu estou dizendo. Valeu, Nordeste, valeu, Brasil. Um abraço pro amigo. Também tem um lado de identificação com o Lula. Como o Lula também é nordestino, isso faz com que o pessoal da região Nordeste sinta mais vínculo com ele. Muita gente se vê nessa história do Lula. Isso cria uma conexão mais direta, como se ele fosse alguém do povo. Presidente, mas a direita tem crescido no Nordeste, não tem? Tipo assim, embora o Nordeste seja do PT, do Lula e tal, eu acredito que a direita está abrindo algum espaço nisso tudo, tá? De forma geral, assim, tanto a direita quanto o centro-direita tem crescido devagar no Nordeste, principalmente depois das eleições de 2022 e ainda mais nas municipais de 2024. Por exemplo, em 2018, Bolsonaro foi bem fraco no Nordeste, mas em 2022 ele cresceu e teve 1,3 milhão de votos a mais na região em comparação com a eleição anterior. Esse crescimento veio principalmente de estados como Bahia, Ceará, Pernambuco e Maranhão. Foi o maior aumento de votos dele em qualquer região do país. Isso mostra que ideias mais ligadas à direita já estavam começando a ganhar espaço. Nas eleições municipais, principalmente nas capitais, a mudança foi bem significativa. Em 2022, das 9 capitais do Nordeste, a esquerda ganhou 4, o centro ganhou 2 e a direita ganhou 3. Já em 2024, a esquerda ficou com apenas 2 capitais, Fortaleza com uma vitória bem apertada do PT e Recife com a reeleição do João Campos pelo PSB. As outras 7 capitais foram para partidos de direita ou centro-direita.
direita. O União Brasil ganhou em Salvador, Teresina e Natal. O PL venceu em Maceió e Aracaju. O PP levou João Pessoa e o PSD ganhou em São Luís. Esse foi o pior resultado da esquerda nas capitais do Nordeste desde 1985. Olha o nível disso. E isso tem piorado ainda mais já faz um tempo por conta da popularidade do Lula, principalmente depois desse atual governo dele. A gente mostra agora aqui no telão, talvez o índice que traduza com mais clareza o que é essa queda de popularidade do presidente Lula. Detalhe, esse gráfico aqui, se eu estou enxergando bem, diz que é de 17 de 12 de 2024 a 14 de 2 de 2025. Não é tão atual, é do ano passado, mas dá pra gente ter uma noção de como a popularidade do Lula tem caído com esse último governo dele, com essa última gestão dele. Quando a gente enfoca nas regiões do país e pega entre a região Nordeste, perceba, em 17 de dezembro, a aprovação do governo Lula estava na casa dos 49%. Ok, tinha margem de erro, mas a gente tem ali 49%. A gente tem 2 meses depois, gente. Em 2 meses, de 49% caiu para 33%. E a gente está falando da região onde o PT, tradicionalmente, o próprio presidente Lula, a própria figura dele, como nordestino também, tinha sempre um apoio muito grande. E agora essa queda considerável, lembrando que essa região Nordeste concentra 26% do eleitorado e tem uma margem de erro aqui nessa pesquisa de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ainda assim, a diferença surge com grande tamanho. É uma diferença realmente bem significativa. Ao mesmo tempo, o PL, partido do Bolsonaro, teve um desempenho considerado histórico, e os partidos do Centrão, como União, PSD, MDB e PP, dominaram bastante. E as prefeituras, bom, no Brasil inteiro a direita elegeu 2.673 prefeitos, crescendo 5% em relação a 2020. O centro elegeu 2.144, já a esquerda caiu para 752 prefeitos, com uma queda de 13%. Ironicamente, uma queda de 13, que é o número do PT. No Nordeste, o PT até aumentou o número de prefeitos, chegando a cerca de 170 das 252 que conquistou no país, só que isso ficou bem mais concentrado em cidades pequenas e no interior, ao mesmo tempo que perdeu espaço nas capitais e nas cidades maiores. Então não dá para dizer que o Nordeste virou de direita, mas tem aumentado cada vez mais a quantidade de votos para partidos desse lado ideológico, e mais gente evitando votar na esquerda de forma geral. Pô, sobrepresidente, mas você tá trazendo dados, cara, das eleições passadas, pô. Eu quero saber agora, sabe, tipo, na próxima eleição, a direita vai arrancar um pedaço ainda maior dos votos do Nordeste? Você acha que isso realmente vai acontecer? Bom, para responder essa pergunta, o Poder 360 fez uma matéria chamada Pesquisas Mostram Lula Pior no Nordeste e Igual no Sudeste. E pelo título já dá para ver que as coisas não estão muito bonitas pro Lula. Nessa matéria tem uma série de infográficos que a gente vai dar uma olhada. São 5 infográficos e dá pra gente ter uma noção melhor do que está acontecendo nesse período pré-eleitoral. A gente tem aqui dizendo que o Nordeste tem 27,4% do eleitorado e a gente tem também o resultado de 2022. Esse gráfico aqui vai servir de referência para esses gráficos abaixo. Essa coluna aqui foram as pesquisas feitas. As pesquisas, claro, de intenção de voto. Olha só como o gráfico em vermelho aqui, que deveria estar tocando nessa linha, está cada vez mais distante, justamente porque o Nordeste está com menos intenção Como de é que voto. muda pro meu mouse parar de dar double click com esse botão aqui? Do que as intenções de voto pro pai dele. Diminua a velocidade do mouse. Procura aí, tem no Windows. Mas ele tá dando double click. Mostrando como as intenções de voto aumentaram um pouco de acordo com essa pesquisa aqui e diminuíram pro Flávio Bolsonaro em relação ao pai dele. Aqui nós estamos no Sul, e no Sul Lula está tendo menos intenções de voto, já o Flávio Bolsonaro está tendo mais intenções de voto. E a gente tem um gráfico só pro Norte e pro Centro-Oeste, aqui mostrando um certo equilíbrio, digamos assim. Ambos estão com menos intenções de voto. Por último, a gente tem um gráfico geral, dizendo que a intenção de voto caiu em todas as regiões aqui pro Lula. O mesmo acontece aqui com os Bolsonaros, né, juntando tanto o Flávio quanto o Jair, com a diferença do Nordeste, em que o Flávio Bolsonaro está tendo um desempenho melhor. Aqui tem um breve resumo, todas as pesquisas indicam Lula pior no Nordeste, ante 2022 igual no Sudeste. Mesmo mais desconhecido, o desempenho de Flávio está melhor do que o do pai no Nordeste. Sobrevivente, não, peraí. Se o problema das eleições era o peso do voto do Nordeste e o Flávio Bolsonaro está conquistando cada vez mais votos do Nordeste, então quer dizer que o Flávio Bolsonaro vai ser o próximo presidente
presidente do país. Não tem como a gente prever o futuro, ainda mais levando em consideração que muita coisa pode acontecer até as eleições. O Lula está a todo custo tentando recuperar a popularidade dele. E ele pode conseguir isso com algumas medidas. Por exemplo, acabar com a taxa das blusinhas, que o governo dele colocou, aprovar o fim da escala 6x1, que ele só colocou em pauta Só em que ano eu eleitoral, quero que esse coisa clique ele aqui poderia ter nunca dê feito double antes, click. e aumentar o número de beneficiários de programas sociais, o que Já tá bom. faz em período eleitoral. Bolsonaro também fez isso na gestão dele. Também tem outras medidas secundárias que o Lula pode fazer para recuperar um pouco a popularidade dele, como parar de falar em regulamentação da internet. A gente já conversou sobre isso aqui no canal, parece que o cara tem um hiperfoco nisso. Ele pode impedir a Janja de chamar muita atenção, algo que atrapalha muito a popularidade do governo dele. Só que até as eleições, como eu falei, muita coisa pode acontecer. Você pode, por exemplo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Eu quero te convidar para você conhecer o Sobrevivência, o meu canal de saúde mental e filosofia. Se você curte esses assuntos, eu tenho certeza que o canal vai ser interessante para você. O link está no comentário fixado. Eu quero agradecer também aos apoiadores do canal, a galera que paga o meu salário, agradecer ao Bruno Assis, ao Eduardo Gonzalez, ao Mr. Esse ganado é resistente, viu? Uma bomba explodiu na mão dele, tá vivo. Tomou um de 12, tá vivo. Tomou uma bala, morreu, ressuscitou com praga, matei, pronto, agora sim morreu. Em 1970, a Venezuela era o país. Mano, imagina que você tem 2 megabytes de memória. 2 megabytes de memória. Menos memória do que uma foto no teu celular hoje em dia. E o teu patrão simplesmente veio pra você e falou: mano, faz um jogo tridimensional completo. E esse jogo vai precisar ter animações de cinema. Esse jogo vai precisar ter inteligência artificial. Esse jogo vai precisar de física com colisão. E esse jogo vai precisar rodar a 60 quadros por segundo sem engasgar. Mano, a resposta mais normal pra essa parada seria Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava ruim e eu desci com a goiaba. porra, foi impossível de fazer. A gente não tem tecnologia pra isso. Porém, muito pelo contrário do impossível, a resposta da Naughty Dogs foi: joga essa porra no meu colo que a gente inventa uma linguagem de programação nova. E não, isso aqui não é modo de dizer. Os caras literalmente inventaram uma linguagem de programação nova pra criar o Crash Bandicoot. E nesse vídeo aqui tu vai entender, mano, a maior loucura da indústria do jogo. Tu vai entender como que o Crash Bandicoot rodava no PS. Mas aí vem aquele enzão agora, né? Porra, nunca joguei Crash Bandicoot no PS. Meu irmão, e se eu te falar que você não precisa de um PS1, ou você não precisa nem de um PS2, de um PS3 ou de um PS4 pra jogar o Crash Bandicoot? Meu irmão, tu só precisa dessa parada aqui, ó. Saca só, mano, é literalmente um videogame portátil onde é que roda PS1, mano. Roda a maioria dos jogos SNES, mano. Roda a maioria dos jogos PS1. Tudo que tu botar nessa parada aqui, eu já vi uns vídeos dos caras rodando GTA Vice City nessa parada. E roda o Crash Bandicoot lisíssimo. É impressionante, mano, por essa maquininha aqui. Esse aqui é um modelinho R36 e eu acho muito massa. Se tu não precisa ter uma máquina que seja grande ou de uma televisão até pra jogar, tu tem um videogame e tu tem a televisão embutida nele. Tá bom, meu irmão, olha só, antes de eu pegar e te situar como é que esse jogo foi programado, eu preciso que você tenha uma noção do cenário era quando o Crash Bandicoot começou a ser criado, tá ligado? O ano é 1944, mano, e a Sony tinha acabado de lançar um console chamado PlayStation, um console que só em 1995 ia chegar no Japão e em 1996 no resto do mundo. E dois jovens chamados Age Gave e Jason Rubin fundam oficialmente o cachorro safado. Okay, created and developed by Naughty Dog. Eles fundam oficialmente a Naughty Dogs, tá? Eles tinham um objetivo em mente, mano. Só que não era qualquer objetivo, era o objetivo do caralho. Eles simplesmente, mano, eles queriam fazer um jogo que fosse definir o PlayStation. Eles queriam criar como se fosse um mascote do PlayStation, assim como o Mario é pra Nintendo. Ambicioso pra caralho, né? É até meio maluco de se pensar que alguém queira fazer essa parada. Porque é maluquice. Pensa, tu tá no Japão em 1990 e pouco, o Mario é o aço. Aí vem dois moleque otário, aí vem dois programadores otários e pensa: não, mano, a gente vai recriar essa parada, a gente vai o nosso próprio Mario, a gente vai ter o Mario azulzinho, o Mario do PlayStation. Então os caras simplesmente botaram a mão na massa com uma equipe de menos de 10 pessoas e lançaram o primeiro Crash. Então beleza, mano, já tinha passado os anos de 94, 95, 96 e o Crash Bandicoot tinha sido lançado. Bandicoot. Definition. A family of rabbit-sized rat-like marsupials indigenous to Australia, New Guinea and Tasmania. Crash Bandicoot.
Mas antes de você entender, mano, como é que os caras fizeram, como é que os caras programaram o Crash, tu precisa entender as ferramentas que eles tinham disponível para produzir aquele jogo. O PlayStation 1, mano, pra época, ele era muito poderoso, mas a definição de poderoso hoje em dia é muito diferente do que era em 1994. Poderoso na prática, mano, era algo abissal, era algo maluco. O processador central do PlayStation 1, mano, rodava 33 MHz. Hoje o processador do teu celular roda 3 GHz. E 3 GHz, mano, significam 3.000 MHz. Então você tem que entender que o processador gráfico, em teoria, do Crash Bandicoot conseguia processar 360 mil polígonos no jogo. Pô, quando a gente fala de 360 mil, tu deve pensar, pô, é polígono pra caralho, né? Parece coisa pra caramba. Mas não é, mano, 360 mil não é porra nenhuma, não. Um jogo comum, moderno, hoje, mano, um jogo que a gente olha com desdenho, tipo, roda a 60, 76 milhões de polígonos. Porém, o mais crítico que a gente tinha aqui no hardware, mano, era a memória. O PlayStation, mano, tinha 2 megabytes de memória. 2 megabytes. E essa memória, mano, é a memória onde é que os dados e os códigos do jogo ficam quando o jogo tá rodando. E o PlayStation tinha 1 megabyte de memória de vídeo. E essa memória de vídeo é onde é que as texturas visuais do jogo ficam enquanto o jogo roda. 1 megabyte. 1 megabyte. Mas ele deve estar pensando, né, mano? Porra, esse hardware era limitado pra caralho. Mas saca só, mano, tem outra parada que é ainda mais limitada. Esse hardware não tinha profundidade. Vou ser um pouco mais específico. O processador gráfico do PS1 não tinha memória de profundidade. Ah, mas por que isso é tão fundamental? Por que isso é tão importante? Saca só, mano, quando um motor gráfico de um jogo precisa decidir qual objeto fica na frente ou qual objeto fica atrás, ele utiliza essa memória de profundidade, essa reserva de profundidade. E essa memória de profundidade, mano, é como se fosse uma segunda tela atrás da tela principal, tá ligado? E essa segunda tela, mano, é onde é que cada pixel guarda um número. E esse número é basicamente a distância de um ponto fixo até o outro. E esse número é como se fosse um código. Onde os programadores colocam, pô, a câmera tá mais perto desse ponto aqui ou desse ponto aqui. E é meio que utilizado para definir onde é que é o ponto fixo da câmera e onde é que é o objeto. Vou tentar exemplificar na prática. Não sei se vai ficar claro porque eu sou meio ignorante. Basicamente, essa é a ideia. A memória de profundidade faz isso. A minha mão tá mais longe da câmera nesse exato momento do que o microfone Holy Lane. Então, o microfone Holy Lane tá utilizando essa técnica agora mesmo, tá ligado? Memória de profundidade. Essa câmera tem memória de profundidade porque ela é altamente avançada. E o PS1 não tinha isso. Os gráficos ficavam literalmente assim. Só que os caras eram foda. E mais pra frente eu vou te explicar porque isso. E sim, o PS1 não tinha memória de profundidade. Não tinha como você fazer uma parada tridimensional usar as técnicas. Mas aí tu se pergunta, como que se renderiza um jogo tridimensional, sendo que eu não tenho memória de profundidade, sendo que eu não tenho separado? Os caras usavam uma técnica, mano, chamada algoritmo do pintor. E o nome é muito poético. O pintor começa a pintar, mano, pelo fundo da tela. Basicamente, os caras começaram a programar pelo fundo da tela do jogo. Depois eles vão terminando até a câmera da frente. Você ordena todos os polígonos da cena pela câmera, ou melhor, pela distância até a câmera, do mais longe pro mais próximo, e desenha nessa ordem. Então, a última parada que foi desenhada aparece mais na frente. Beleza, mas qual que é o problema disso? O problema disso, mano, é que essa formação, essa técnica tem que acontecer a cada quadro. A cada quadro a câmera se move, o personagem se move, os inimigos se movem. Então, toda vez que qualquer coisa muda de posição dentro do jogo, tem que acontecer essa técnica. Você precisa reordenar tudo. E isso custa processamento pro hardware. E hardware naquela época era o recurso mais escasso que tinha. E tem outro problema também. Esse algoritmo do pintor, essa técnica falha quando dois polígonos se cruzam dentro da cena. Imagina, mano, dois triângulos que se atravessam. Qual o triângulo que tá na frente em decorrência com a câmera? Qual que vem primeiro? Qual que vem depois? A resposta é os dois. Os dois estão na frente da câmera simultaneamente, porque eles se trombaram. E o algoritmo não consegue lidar com isso aí nativamente. Então você precisa partir um desses polígonos em pedaços menores para aparecer. E isso, mano, gera mais polígonos. E também precisam ser ordenados, que podem gerar novos conflitos, que podem se conflitar com outro polígono da mesma cena. Tu entende o problema da programação dessa porra? Mas espera, mano, ainda tenho mais uma camada de dificuldade que eu preciso te passar antes de eu te falar como que a Naughty Dogs fez esse jogo. Ou antes que eu te fale como a Naughty Dogs resolveu todos esses B.O. A maioria dos jogos da época, mano, utilizavam a câmera livre. Por exemplo, o Mario 64, o Tomb Raider, tipo assim, o jogador, ele controlava aonde é que a câmera olhava. E isso não é uma escolha de jogabilidade, mano. Isso aqui é uma escolha de programação. Com a câmera livre, você nunca sabe pra onde é que o jogador vai olhar. Você nunca sabe o que vai aparecer na tela, no quadro seguinte. O jogador pode simplesmente virar a câmera para qualquer direção, todos aqueles gráficos vão ter que ser renderizados. E no momento que o jogador virar, o motor do jogo vai ter que
tudo carregado na hora. Então o Mario 64 e o Tomb Raider, mano, eram jogos meio que fora da curva, porque eles tinham um puta de um processamento e um puta de uma programação pra fazer isso lá no PS. E a solução, mano, da Naughty Dogs foi uma das paradas mais inteligentes da história dos games. Então vamos entrar em como o Crash Bandicoot foi programado só agora. Agora eu vou te falar todas as técnicas de programação desse jogo. Cara, se tu não jogou Crash Bandicoot, já deve ter reparado que a câmera fica presa no Crash. Ela fica atrás do personagem, como um corredor. Ou o Crash corre em direção à câmera, ou a câmera segue o Crash pela frente. Não existe uma rotação livre, não existe câmera livre no Crash. Mas tu já pensou por que não existe câmera livre? Cara, isso não é limitação do jogo. Não é o jogo simplesmente querendo que você não use câmera livre. Isso é engenharia. Pensa comigo, mano, se a câmera tá apontada sempre na mesma direção, que essencialmente sempre é um corredor, sempre é uma reta, mesmo com curvas na direção da câmera, na direção que está sendo filmado do Crash, é uma reta, um corredor. Ou seja, o motor do jogo sabe exatamente o cenário que vai ser renderizado na tela. O motor do jogo sabe exatamente quais partes do cenário vão aparecer. Mano, assim, pensa nos níveis das fases do Crash Bandicoot como se fosse fatias. E cada fatia é um pedaço daquele cenário. Geometria, texturas, posição dos inimigos, posição das caixas. E a Naughty Dog, mano, chamou essas fatias inteiramente de blocos de nível, chunks em inglês. E na medida que você anda pelo corredor, pelo mapa, pelo Crash, o motor do jogo simplesmente apaga o lugar onde é que você passou e carrega o lugar onde é que você está indo. Ou seja, aqui a gente tem um fluxo contínuo na programação desse jogo. Na mesma medida onde é que você avança no jogo, o próprio jogo vai deletando o mapa para liberar espaço para o hardware carregar e performar melhor aqui. E aqui que vai um avanço do caralho quando se trata de Crash Bandicoot, mano. Como a câmera nunca vira para trás, o jogo pode carregar os módulos da frente, os chunks da frente, com a total segurança, porque você nunca vai para trás dentro do jogo. E tu sabe aquelas fases que são famosas no Crash Bandicoot, onde é que todo mundo fala, caralho, é difícil pra caralho, onde geralmente ou tem uma pedra, ou tem algum javali, ou outro gigante correndo atrás do Crash, e você tem que ficar correndo dele incansavelmente. Tecnicamente, mano, essas fases foram 100% mais simples de construir pelo simples fato da câmera apontar para a mesma direção dentro do jogo. Na prática, a câmera parecia muito mais eficaz, muito mais eficiente, muito mais rápida e trazia aquele clima meio cinematográfico.